Aleluia. Vamos agora para o momento da palavra. A palavra se encontra no livro de João, no capítulo 5. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. E assim diz a palavra. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Jesus, ele estava indo até Jerusalém, ele subiu para a cidade de Jerusalém, e ali estava tendo uma festa. E ali perto do templo tem uma passagem chamada Passagem das Ovelhas, Porta das Ovelhas. E Jesus passou por ali, pela Porta das Ovelhas. E naquela porta atrás tinha um tanque. E era um tanque muito grande. Tinha 5 pavilhões. Era um lugar muito amplo. E aquele tanque se chamava Betesda, que traduzido significa Casa de Misericórdia. E ali tinha vários enfermos, porque um anjo descia e agitava as águas. Alguns pregadores vão dizer que supostamente um anjo descia e agitava as águas, mas na palavra, em nenhuma tradução você vai achar escrito que supostamente um anjo agitava. Você sempre vai achar a afirmativa, vai dizer que o anjo descia em certo tempo e agitava as águas. Ou seja, se João escreveu que o anjo descia e agitava, eu acredito sim que o anjo descia e agitava, mas alguns pregadores dizem que era um mito. Mas aí vai da interpretação de cada um. E ali tinha um homem que já estava há 38 anos aguardando o seu milagre, né? Aguardando esse anjo descer e agitar as águas para poder entrar na água e ser curado. Só que toda vez que ele ia descer, ele era um paralítico. Toda vez que ele ia, provavelmente ele ia rolando, ia se arrastando. Quando ele chegava próximo ao tanque, outra pessoa entrava na água. Algumas pessoas que estavam ali, alguns eram cegos, outros eram aleijados da mão, alguns eram mudos, surdos, e nada impedia esses outros de sair correndo e entrar na água. Então, esse homem que estava ali há 38 anos, ele ia se arrastando, rastejando, rolando, da maneira que fosse possível. Mas quando ele chegava já era tarde. E aí Jesus, ele vai, até ali Jesus estava indo para uma festa. A palavra vai dizer que Jesus estava indo em sentido à festa que estava ocorrendo em Jerusalém. Se a gente analisar a Bíblia, o nosso Deus, ele gosta de festa, ele é um Deus festeiro. Ele é tão festeiro que quando o povo hebreu estava no Egito, ele vai mandar Moisés falar com o faraó assim: fala com o faraó para libertar o meu povo, para o meu povo fazer uma festa para mim no deserto. Então nosso Deus é um Deus festeiro. O primeiro milagre de Jesus foi uma festa. Estava tendo um casamento, e aí Jesus vai chegar naquele casamento ali, vai participar da festa e vai fazer o seu primeiro milagre ali. Jesus, ele sempre é atraído pela festa. O culto em si, eu sempre digo que o culto ele tem que ser uma festa. Toda vez que nós vamos fazer um culto, ele tem que ser uma festa, porque o nosso Deus, ele ama a festa, ele gosta de festa. E Jesus, nessa passagem aqui, ele estava indo em direção a uma festa. Só que Jesus, ele fica mais alegre quando a gente participa da festa com ele. Ele não gosta de olhar pra gente e nos ver triste. E aí Jesus, por causa de uma pessoa que estava ali há 38 anos naquele tanque, ele vai desviar o caminho dele e vai em sentido àquela pessoa que está ali, abandonada. Jesus vai chegar para ele, vai olhar para ele e vai falar assim: você quer ser curado? É uma pergunta óbvia, né? A pessoa está ali: não, senhor, eu tô aqui 38 anos, tô aqui só, já virei ornamento do tanque aqui, tô aqui só de enfeite. É óbvio que ele queria ser curado, mas eu também sempre digo que Deus, ele olha para nós como seus filhos, igual a gente olha para os nossos filhos. Às vezes você olha para o seu filho e você vê que ele está querendo alguma coisa, você até sabe o que ele quer, mas ele pergunta: o que você está querendo, menino? O que você quer, menino?
Às vezes ele só quer atenção, né? Aí vem mãe, pai. Aí você fala, o que você quer, menino? É lógico, é óbvio que ele quer atenção. Mas a gente sempre faz essa pergunta. E Deus, como pai, ele também faz essas perguntas pra gente, porque ele quer ouvir a nossa voz. A oração é uma conversa com Deus. Tem gente que fala desse, eu não sei orar. Mas você sabe conversar? Sei, então conversa com Deus. A oração simplesmente é uma conversa com Deus. É lógico que nós não estamos falando com qualquer um. Nós estamos falando com o nosso Pai, com Deus Criador. Então a gente tem que ter respeito. Mas com respeito, da mesma maneira que a gente conversa com respeito com os nossos pais, a gente também conversa com Deus. A gente tem que ter respeito para falar com Ele. Ele é Senhor, autoridade. Mas isso não impede de termos uma conversa com Ele de pai para filho. A gente chegar para Ele e falar, pai, os Gálatas mesmo chamavam Deus de paizinho. Olha só que intimidade. Chamavam Abba Pai, paizinho. Tem gente que fala desse, tô pagando um preço. Que preço você tá pagando? Tô pagando o preço de 7 dias de oração. Meu amigo, mas oração não é pagar preço, oração é privilégio. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus, nós temos o privilégio de falar com Deus, porque a gente não tinha direito de falar com Deus. Eram só os judeus que eram a nação escolhida. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos comprou com o seu sangue e agora nós somos filhos dele. Então nós temos o privilégio de falar com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente não paga preço quando a gente ora. Mas orar é difícil, orar não é fácil, orar requer tempo. Mas é um privilégio. Não deixa de ser privilégio. Eu não vejo oração como um preço. Eu vejo oração como um privilégio. E às vezes a gente não dá valor. Eu falo a gente porque eu também falho às vezes na oração. E o amigo meu, o irmão Eric, vai dizer que teve uma época da vida dele que ele estava fazendo oração miojo. Oração miojo. Como assim, irmão Eric? Que oração miojo? É porque você faz em 3 minutos. É aquela oração de 3 minutos, que é 3 minutinhos para fazer um miojo, às vezes nem isso, né? Às vezes a gente nem ora, às vezes a gente acorda e já vai para o automático, já escovar os dentes, tomar um café e sair para trabalhar. E às vezes a gente nem agradece. No final do dia, na hora de dormir, é tão cansado, a gente deita na cama, fecha os olhos e às vezes vai dormir até com raiva. Mas a gente até esquece de agradecer a Deus pelos livramentos, pela família que tem saúde, por ter 2 braços, 2 pernas. E esse paralítico, ele estava ali há 38 anos. Largado, abandonado, sem ninguém. E Jesus pergunta para ele, vai falar bem assim, você quer ficar curado? E aí ele vai dizer bem assim, eu tô aqui há 38 anos e ninguém me joga na água. Eu não tenho ninguém para me jogar na água. Às vezes a gente coloca os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão das outras pessoas. E esquece que às vezes a gente tem que ter o esforço próprio. As pessoas, cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades, cada um tem a sua correria do dia a dia. E é difícil, às vezes, dar conta das próprias coisas. E aí, aquele enfermo que estava ali vai falar assim, ninguém me joga na água. Meus irmãos, minha família, minha mãe, meu pai, tudo me abandonou, tô aqui sozinho. Às vezes a gente fala isso também, né? Nossa, eu tô abandonado. Eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho... meus pais me abandonaram, minha família me abandonou. Em alguns casos, o esposo abandona a esposa abandona o esposo, filho abandonando o pai. E você olha para os lados, você não vê ninguém. Aí a gente lembra do Salmo 121, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o próprio salmista, ele responde a pergunta retórica. Ele vai responder, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, ou seja, às vezes a gente não encontra, olha para os lados, não encontra ninguém. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê um Deus sentado no trono. E todas as coisas são regidas por Ele. Todas as coisas se movem de acordo com o querer e a vontade dEle. É Ele que comanda tudo, é Ele que manda em tudo. É Ele é o Senhor. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes as dificuldades, elas abalam a gente um pouco, mas tudo acontece segundo a vontade e o querer de Deus. Às vezes a gente só tem que aprender a analisar o que está acontecendo. E aí Jesus vai olhar para aquele homem, vai dizer bem assim, você quer ser curado? E aí ele vai dar a resposta também na lata também. Eu não tenho ninguém para me jogar no tanque. Você acha que a resposta dele foi uma resposta assim, você acha que eu tô aqui de enfeite? Você acha que eu tô aqui há 38 anos só curiando a vida dos outros, para fofocar? Você acha que eu tô aqui fazendo o quê? Eu tô aqui de brincadeira? Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, levanta e anda. Levanta, pega a tua maca e anda. E aí naquela mesma hora ele vai sentir, porque o aleijado, ele não sente as pernas. Ele não consegue movimentar as pernas, mas naquele momento, quando Jesus ele dá a palavra de cura, ele vai sentir suas pernas e ele vai perceber que foi curado. E ele vai se levantar. Aí Jesus vai falar com ele bem assim, vai, pode ir. E aí ele vai
pegar a sua maca e vai-se embora. Só que a palavra também vai dizer que era sábado. E no sábado não podia curar no sábado. Só que quem estava ali naquele tanque não era um simples anjo, não era um anjo que chegava lá e agitava as águas. Não era um médico, um simples médico que foi lá e curou aquele homem. Quem estava ali era o próprio Senhor do sábado. Era o próprio Senhor, era o médico dos médicos que estava ali naquele momento. E ele vai dar a palavra de cura. Só que aí, os invejosos, os fariseus que queriam que Jesus eles queriam que Jesus fosse um objeto dele. Eles queriam pegar o mestre, o Senhor, e colocar numa caixinha de fósforo e que Jesus fosse da maneira que eles queriam. Mas Jesus, ele é o Senhor, quem manda é ele decide fazer o que ele quer. E aí quando os fariseus souberam que Jesus curou no sábado, eles ficaram ali o tempo todo. Quem foi que te curou? O que aconteceu? E aí ele falou, foi um homem que me curou. Alguém me curou, alguém chegou lá no tanque e me curou. E aí não conseguiram achar uma prova para poder pegar Jesus. E Jesus, ele vai seguir o caminho dele, que era para a festa. Jesus gosta de festa. E aí Jesus vai para a festa. Quando Jesus chega na festa, ele encontra com o paralítico lá na festa. E aí ele vai olhar para o paralítico. Talvez o paralítico, aqueles 38 anos que ele estava ali no tanque, ele ouvia o barulho da festa. Às vezes a gente fica preso nas nossas vontades, nos nossos querer, e a gente olha para os lados e vê o irmão da direita recebendo milagre, a gente olha para o irmão da esquerda recebendo milagre, e o irmão que recebeu o milagre dele faz festa e comemora. A gente vai só olhando e vai falar, quando é que é a minha vez? Quando é que é a minha vez? E aí aquele desejo que ele tinha era de participar da festa também, porque de lá do tanque ele ouvia os barulhos da festa. E a gente olha para as pessoas, e às vezes até pessoas que nós julgamos não merecer. A gente fala assim, poxa, mas aquela pessoa nem merece, e ela recebeu o milagre dela. E eu tô aqui, sou servo do Senhor, sou servo do Deus Altíssimo. Por que fulano, esse crânio não recebe e só eu que não recebo? Mas Jesus, ele faz quando ele quer. E o dia que ele quis foi aquele dia. E ele vai descer até aquele tanque, ele vai liberar a palavra dele. Eu quero te dizer, você acha talvez que está demorando, que Jesus não chegou ainda, ele vai chegar. Ele vai chegar e ele vai dar a ordem para você. Independente do dia, mas pode ser sábado, não tem problema. É feriado, não tem problema. Jesus, ele não tira feriado, não. Ele é Deus em tempo integral. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É o tempo todo em tempo integral. Ele é Deus em tempo integral. E a palavra vai dizer que ele não está com a mão encolhida. A mão dele está aberta. E Jesus, quando ele vê aquele homem que era um ex-paralítico festejando, aí Jesus vai chegar para ele e vai falar bem assim, ó, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com a palavra viva. Ele teve um encontro com a vida. Então Jesus vai dizer para ele, não peques mais. Endireita a sua vida, porque grandes coisas tem para acontecer na sua vida ainda. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o tanque da sua vida, qual que é o problema que te aprisiona, eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus sabe. E Jesus, ele vai para a festa com você. Quando o seu milagre chegar, ele vai para a festa com você. Então creia, acredite, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, nada é impossível para ele, nada. Não existe nada que seja impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus justo. Então, acredite que o seu milagre vai acontecer. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Entregue o seu problema para Deus. Aquele problema que talvez você falou bem assim, não tem ninguém que pode me ajudar. Entrega esse problema para Deus agora, porque Ele é o amigo verdadeiro. Ele vai te ajudar. Você não precisa de ninguém para poder te jogar no tanque. Ele mesmo vai te curar sem te colocar no tanque. Você não precisa de muletas para poder caminhar, porque Ele vai curar as suas pernas e você mesmo vai caminhar em direção ao seu milagre. Acredite, Deus, ele é contigo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra foi pregada, meu Deus, segundo a tua palavra, ó Pai. Meu Deus, o ouvinte, meu Deus, está aguardando o milagre dele, Senhor. Meu Deus, entra com providência, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, curar, meu Pai, restaurar a saúde, meu Deus. Meu Deus, seja emocional, meu Deus, seja espiritual, seja físico, Senhor, seja financeiro, ó Pai. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Cura, liberta, meu Deus, salva essa pessoa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e cremos na vitória, porque nós servimos um Deus de batalha, um Deus de vitória. Nós cremos na vitória. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.